Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. A gente atrasou um pouquinho o começo da live, tendo em vista esses problemas técnicos que a gente está tendo aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em razão do ciclone que está passando aqui nos nossos dois estados. Eu estou aguardando agora a entrada da professora Jane, que está bem, já está chegando em casa e vai participar hoje com a gente falando sobre prova em tempo rural, a questão da justificação administrativa, os novos procedimentos administrativos e também a doutora Jane já chegou aqui. Vamos. Também a questão da nota técnica que o TRF da Quarta Região emitiu, uma nota técnica conjunta 01 de 2020, regulando toda essa questão. Oi, Jane, tudo bem? Seja Oi, bem-vinda. Gisele, tudo. Só vou Que colocar um bom, fonezinho aqui para ficar mais fácil. sim. Pronto. Que bom que deu tudo certo, que a gente conseguiu fazer a live hoje. Estou à disposição, querida. Tudo bem contigo? Tudo bem, sim. Tá dando um pouquinho de retorno. Deixa eu ver. Acho que a hora que colocar o fone já vai melhorar. Vamos ver. Deu? Agora deu. Já passou. Beleza. Eu Muito vou obrigada, ajustar. viu, Jane, por aceitar participar. A Jane, que é a rainha da aposentadoria rural, né? A Jane é doutora em Direito Previdenciário, é professora de pós-graduações, foi quem me trouxe para o IBDP dentro da Diretoria de Atuação Judicial. Eu tenho muito a agradecer por essa oportunidade, por tudo que eu consigo aprender todos os dias, né? Através dessa atuação, foi a Jane que me deu essa oportunidade, então fica já desde já e desde sempre o meu agradecimento, Jane, por essa ideia que você teve e por este caminho, né, que a gente pôde traçar juntas também. O tema de hoje que a gente vai conversar é sobre os novos procedimentos administrativos na prova do tempo rural e toda essa questão, esse reflexo também na prova judicial, né? Porque a gente sabe, principalmente aqui na Quarta Região, era uma realidade só nossa, que os juízes, ao invés de muitas vezes fazerem a prova rural na ação, depois que ajuizava a ação, ao invés de fazer, eles devolviam para o INSS, suspendiam o processo muitas vezes e mandavam que o INSS procedesse à justificação administrativa. E agora, mais recentemente, com a mudança da rotina no INSS, que não tem mais a justificação administrativa como praxe, né, entrevista rural como regra, isso trouxe consequências, mas esta mudança no administrativo também tem consequências para as outras regiões, né, Jane? Então, o convite foi para que a gente pudesse trazer um pouquinho dessa matéria que faz parte desse novo momento da Previdência, essa nova Previdência que a gente está vivendo, e que ficou bem claro já com a reforma que o documento hoje em dia vale bem mais que a prova testemunhal. A gente viu essa Uhum. modificação para pensão, né? A prova da dependência. E o rural também vem sofrendo esses reflexos. O documento sempre foi importante no direito previdenciário, principalmente para tempo, mas agora ele toma um contexto, né? Uma realidade muito maior. Ele tem um peso maior, a meu ver. Jane, muito obrigada. Eu vou te passar a palavra para você ficar bem à vontade. Hoje é mais uma conversa, assim, né? Fica bem à vontade para falar tudo que você acha importante sobre o tema. Bom, Gisele, uma alegria muito grande poder estar aí contigo e conversando. Realmente, assim, para mim, acho que uma das grandes aquisições do IBDP, digamos assim, foi você e tua atuação na diretoria de atuação judicial, desde o começo, assim, sempre abrindo portas para todo mundo. E, nossa, assim, acho que o IBDP cresceu muito com isso, o direito previdenciário cresceu muito com isso. E E eu também então, cresci bastante. ah, que bom. Então, logo eu fiz o convite, logo você aceitou, assim, acho que foi muito, muito legal e é muito legal esse trabalho, né? Talvez algumas pessoas nem conheçam muito desse trabalho do IBDP, mas hoje acho que sim, né? Porque o IBDP está em todos os processos e a gente está todo dia, assim, votando para ver se entra em tal caso, enfim. Então, tá muito legal esse trabalho, né? Parabéns aí por puxar esse trabalho todo, essa equipe toda, né? Bom, vamos lá. Então, primeiro que assim, não mudou tanto quanto ou da forma que tem muitas vezes se falado. Uhum.
O que mudou, tá? Desde 2017 já, não se faz mais, o INSS não faz mais entrevista e não faz mais oitiva de testemunhas. Mas não é por convicção, e sim por estrutura, por conveniência, como eu digo, porque não tem mais condições de atender a todas as situações, enfim. Agora é um caso à parte, digamos, né, a pandemia, mas já vinha de antes, mas a gente faz 3 anos que o INSS Não já tem vinha com problemas. né? Eles estão com problemas de Exatamente, e funcionários, era né? um tempo ocupado muito grande, né, um tempo, deixa eu só arrumar essa luz um pouco, que tá um pouco escuro aqui. Eles iam até conversar com os vizinhos, né? Tinha Sim, pesquisa fazer que eles pesquisa em faziam, loco. então era Uhum. bem mais até do que só entrevista feita Muito mais ali busca da na verdade real, agência. né? É. Muito mais busca da verdade real. Bom, o que aconteceu então? Desde 2017 vem tendo essa modificação por portaria, tá? Em 2017 foi por portaria. O que mudou em janeiro de 2019 foi uma medida provisória que tirou a declaração do sindicato e colocou a autodeclaração. Então, nada não mexeu lá toda a parte judicial que justificava o retorno do processo para a realização de JA no INSS, sempre foi um artigo da lei, artigo 108, que fala da justificação administrativa. Então, o procedimento da oitiva de testemunhas não era porque o INSS queria, era assim porque a lei determinava essa possibilidade e muitos juízes encaminhavam para o INSS para fazer essa JA. E isso chegou a um ponto até que se fez a seguinte pergunta. Feita a JA, ainda assim caberia a prova testemunhal em juízo? Ou a JA teria o poder de substituir a prova testemunhal em juízo? E o TRF4 entendeu, no IRDR 17, que feita a JA, ainda assim a parte, o autor, enfim, tem a possibilidade, caso não tenha sido reconhecida a atividade rural, de realizar a prova testemunhal em juízo. Então, não terminou na JA a produção da prova testemunhal. E aí, de repente, então, o que mudou? Não mudou nada. Na verdade, a JA continua na lei, a prova testemunhal continua no CPC. O que mudou foi que o INSS, por questões estruturais, resolveu valorar mais a prova material e o cruzamento de dados. Então, isso que aconteceu. Toda a motivação era para tirar a declaração do sindicato e substituir pela autodeclaração. Então, não tem a ver com a prova testemunhal. Mas, claro que o INSS teria que enfrentar essa questão de algum modo. Faz a autodeclaração e pronto, e aí ninguém vai conferir nada com nada para ver se realmente a pessoa é segurada vale ou não. O que o cara escreveu e já tá valendo. Isso, E aí, para isso, eles encontraram um sistema chamado de instrumento ratificador, que seria, então, ou bases governamentais, que hoje tem muita informação, declaração de aptidão ao Pronaf, INCRA, ITR, tem várias informações ali. Então, seria ou bases governamentais, ou documentos apresentados pelo segurado. Então, da parte do INSS, digamos assim, do ofício circular 46, olha, nós não vamos mais fazer oitiva de testemunhas porque nós vamos resolver de outro jeito. Só que aí nós temos um público que tem DAP, tem INCRA, ITR, que deve chegar a mais ou menos 3 milhões de pessoas no máximo. No máximo. Porque, na verdade, quem tem DAP, Declaração de Aptidão à Pronaf, geralmente é o mesmo que tem INCRA, que tem ITR, ou em grande parte. Então, não se soma os cadastros, é o mesmo público. Só que tem 15 milhões de pessoas em idade economicamente ativa no meio rural. Quem são os outros? São, por exemplo, esposa, filhos, que não estão informados na DAP, que não têm terra em nome próprio, são parceiros agrícolas, arrendatários, comodatários. Então, tem um povão aí ou pessoas que têm terra irregular, pessoas que não tiveram acesso à DAP porque não se enquadram por renda, N situações. Bom, então, essas pessoas, como é que resolveria o problema delas? Com documentos apresentados pela pessoa.
Só que aí nós temos de novo o problema. Que documentos são esses? Se eu falar dos mesmos documentos, não resolve nada, né? Ou seja, eles vão parar no mesmo lugar. Então eu tenho que falar de outros documentos, que são os lá da Instrução Normativa 77. E aí eu vou te dizer uma coisa, Gisele, que eu tenho ficado assim até um pouco estarrecida. Porque tem se usado como argumento que agora o INSS não faz mais, então o juiz não vai mais fazer. E eu faria a seguinte pergunta: o juiz vai fazer tudo que o INSS faz? Vai Então, adotar o mesmo procedimento? E na verdade para o rural isso não seria uma má ideia, né? Não seria uma má ideia, por quê? Porque o ofício circular para o rural é bom, a instrução normativa é maravilhosa, no grosso, assim, com alguma exceção, mas na essência é maravilhosa. Então agora o judiciário vai admitir somar períodos intercalados de 20 anos? O judiciário vai admitir um instrumento ratificador antigo, inclusive? Quer dizer, a pergunta é, vai valer tudo ou só essa parte? E aí nós aqui na 4ª Região, né, Gisele, vamos nos deparar com a seguinte situação. A audiência já não faz mais parte da rotina do judiciário. Não faz mais parte da rotina. Estou falando em previdência rural, não vou falar de outra coisa, né? Não faz mais parte da rotina. Porque ia para o INSS fazia JA. E aí outra coisa que eu achei muito engraçado, os juízes estão dizendo, o INSS não faz mais JA. Ah tá, mas então o INSS diz que não faz e vocês vão aceitar assim, no mais? Quer dizer, o INSS continua só avisou, lá. nós não fazemos mais, ele não disse que não ia aceitar que fosse feita a prova em juízo, ele só disse, nós não fazemos mais JA como rotina, Isso, pessoal e tudo mais. E daí os juízes quiseram criar uma nova forma de prova, né, um novo procedimento ali judicial porque não havia mais essa ferramenta, que era uma ferramenta só utilizada aqui na 4ª Região, né? Não é um problema das outras regiões essa questão da não existência da JA, porque lá foca-se mais, eu acho que nas audiências, né? Uhum. Sim, só que aí, assim, o estranho é que isso também está pipocando em outras regiões. Eu tenho recebido informações de colegas de outras regiões em que tem acontecido o mesmo problema, de também começar a falar assim, mas então, como o INSS não faz mais, também não vou fazer, agora vale mais a prova material, a ratificação pela prova material, e aí eu fico me perguntando, às vezes, em que dia que eu não acordei, não adormeci, que revogaram o CPC, né, porque assim, direito previdenciário é fato. E fato, claro que ninguém está falando aqui em exclusivamente prova testemunhal. Estou falando em complemento pela prova testemunhal, em confirmação, assim por diante, né? Então, daqui a pouco, nós estamos pegando assim, um procedimento novo administrativo e está derrubando a Constituição Federal, mais ou menos isso? Né? Como diz o é sério isso? Né? Então, não, parece e a decisão isso, assim, do IRDR também, né? Porque sim. Do que se está tentando rever é uma decisão que foi garantida no IRDR da 4ª Região, que determinou, olha, há sim a garantia de prova, né? Não poderia simplesmente se retirar essa viabilidade da produção de prova. O que, uma vez feita JA, né? Uma vez feita sim. JA, a parte, se fosse para conceder é uma coisa, agora se for para negar, você também, além de negar o direito, ainda negar o direito à produção de prova, revogar o CPC mesmo, né? A gente está falando de retirar direitos básicos, garantias básicas de ampla defesa e contraditório, né? Direito fundamental à prova, né? Quer dizer, então a pessoa alega uma atividade e tira-se dela a possibilidade de provar essa atividade. Esse RDR, Gisele, é até interessante a gente falar dele, porque ele foi para o STJ. Em tese, todo IRDR vira um recurso repetitivo. Só que aconteceu uma coisa diferente nesse IRDR. O IRDR, ele foi admitido como repetitivo no TRF. Quando chegou no STJ, o STJ diz assim, não, mas aqui não estão presentes os requisitos de admissibilidade, não está bem colocada, mais matéria de fato. Todavia, diz o ministro, a prova testemunhal é fundamental para comprovar a atividade rural. Ou seja, mesmo negando o recurso especial, mas ele fez questão de fazer um despacho longo, explicando porque
e ainda ele diz assim, querido TRF4, mande outro, né? Mande outro que é para a gente poder apreciar a matéria mesmo, Sim. assim, porque aqui não está. O STJ está dizendo, gente, pelo amor de Deus, prova testemunhal é fundamental em benefício cural. E ele repete, E aí, né? E repete, a isso, jurisprudência do STJ, ela vem sempre aham, nesse tom. é É essencial, unânime, tem que ele deixar fazer. diz. Uhum. Exatamente. Ele diz é unânime, É no ele não diz primeiro, majoritário, é principalmente nos unânime. jefes, né? Nos Uhum, jefes, às vezes no primeiro grau, vem esse levante, eu acho que é porque quem tem que produzir a prova, né? E fica sempre uhum, dando uma desculpa para não fazer. E daí chega lá e diz, não, tem que fazer, devolve, faça a prova. Porque aham. realmente, principalmente no rural, que não muitas vezes tem toda a documentação, ainda mais uma documentação contemporânea de todo o período, a testemunha e a parte autora é o que vai convencer, é o que vai trazer os elementos finais ali de julgamento, né? O documento é um início de prova, mas o que convence é o testemunho. E tu vê que às vezes eu acho até que pode com isso ser concedido benefício para quem não tem direito. Também. Porque olha só, porque assim, preenchida a autodeclaração, a pessoa tem uma propriedade rural. Cruza a informação, beleza, só que a pessoa pode nem pisar na terra. Então, eu acho que E tira já a aquele que tem possibilidade da poucas verdade. condições Isso, econômicas, né? uhum, Que não consegue ter uma terra em isso, seu nome, não vai ter a uhum, documentação, que vai preencher a autodeclaração, às vezes errada, porque faz sem advogado, não sem sabe, uhum, orientação, daí ele não consegue o benefício. E aquele é o que tinha mais direito, o outro, às vezes, só tinha uhum, terra, né? exatamente. Exatamente. O sistema vai cruzar, não deu nenhum erro, nenhum problema, não tem crise, não tem nada, beleza, benefício concedido. E aí, de repente, não é. Então, eu acho que assim, tirar essa possibilidade da produção da prova é muito ruim. E aí eu vejo o seguinte: vamos pensar que o juiz diga, olha, para mim não precisa a prova testemunhal. Aí tá, ele dá uma sentença de procedência e em segunda instância, aí o INSS recorre, dizendo que aquela prova não era suficiente, não sei o quê. Aí em segunda instância, a turma recursal diz assim, não, mas a parte abriu mão da prova. Não se insurgiu contra, e a prova testemunhal é fundamental. Aí você abriu mão da prova, ou pelo menos não se insurgiu, não questionou, não, enfim, e aí acaba, né? Que é o Claro que risco, muitas né? vezes, muitas vezes determina o retorno, a diligência, enfim, mas veja o transtorno processual com um agravante. Vai chegar lá na TNU, questão processual não chega. Não chega. E o problema é que muito do rural fica nos juizados, né? Uhum. E parte da Grande dificuldade parte. de se Uhum. trabalhar com o tempo e com o segurado especial, o tempo rural e o segurado especial, é a questão de que a gente Uhum. fica restrito aos graus recursais e aos ritos específicos do juizado, que criam uma dificuldade, uma complexidade no recurso, e a gente acaba morrendo, digamos assim, ou acabando o Uhum. processo na turma recursal, né? Só no entendimento estadual, né? A gente não Uhum. ultrapassa e tem a dificuldade de chegar ao STJ, onde, na questão rural, a gente tem muitas decisões favoráveis estabelecendo o direito à prova, né? O pleno exercício ali da defesa e do convencimento do juízo, porque não é só para o primeiro grau que a gente precisa da prova, né? Sim. Uhum. Essa é a questão, né? Quer dizer, então você de repente abre mão da prova, ou não se insurge, ou não insiste, enfim, e aí na segunda instância dizer, olha só, tu nem insistiu, nem recorreu, nem nada, enfim. E aí daqui a pouco nós vamos ter que manejar mandado de segurança, enfim, toda uma questão processual mesmo, sabe? Sim, Dificuldade processual para conseguir construir o direito da pessoa, né? Eu sim. estou muito preocupada com isso, Gisele, porque assim, eu vejo muitas vezes, e aí soma-se a isso o fato de que o INSS nos últimos tempos tem analisado muita coisa de forma precária, nessa fila nacional, nessa questão da própria autodeclaração, não compreende, não, enfim, eu tenho visto muita dificuldade. E essas dificuldades vão parar no judiciário. E aí, de repente, a pessoa teve uma avaliação superficial lá no INSS, e de repente no judiciário
ela também vai ter uma avaliação superficial, né? Quer dizer, ninguém vai olhar, vão negar o direito a uma aposentadoria de um salário mínimo para uma pessoa sem ter oportunizado plena produção de prova. Esse é o ponto, assim, vão tirar a dignidade, o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho por causa de uma questão processual e não de direito material. Ninguém vai querer saber se a pessoa trabalha mesmo, né? Parece que é isso, ninguém quer saber. Querem saber do papel, da formalidade, dessas questões. Que não e não existe muito nesse meio, né? Ainda mais sim, ali, sim. Teve uma colega aqui, eu quero agradecer Virar um todos que estão acompanhando aqui com a gente está já com mais de 100 pessoas, né, acompanhando. A questão aqui, por exemplo, a diarista rural, a prova testemunhal é essencial no caso, né, dos diaristas. Tem um pedido aqui da Beca Martins, Jane, para falar um pouquinho do tempo rural anterior a 91. E também, deixa eu ver aqui, o tema 1007 da aposentadoria com o tempo rural remoto, né? Que é algo que o STJ tinha um entendimento e a TNU ficou tentando alterar, né? Aquela questão da dificuldade que se quer criar na aceitação do tempo rural, principalmente o tempo rural mais passado, né? Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Vamos lá, o tempo rural anterior a 91, acho que é até com relação à própria aposentadoria híbrida, né? O tempo remoto. O que aconteceu? A TNU, então, julgou o tema 1007, o INSS embargou, os embargos foram julgados em novembro de 2019. Depois do julgamento dos embargos, o INSS interpôs recurso extraordinário. Recurso extraordinário, são 2 processos sempre, né, Gisele? Tu trabalha com essa sistemática dos temas no STJ, STF até mais tempo que eu. E nos dois, o INSS fez um recurso nos 2 processos. No primeiro, a ministra vice-presidente do STJ negou seguimento ao recurso extraordinário. Até eu, em função de eu atuar nesse processo pelo IBDP, com a Amicus Curiae, eu fiz contra-razões de recurso extraordinário, me manifestei, e a ministra negou seguimento ao recurso extraordinário, dizendo que era matéria infraconstitucional. E aí eu pensei, bom, agora está tudo resolvido, né? Fiquei feliz da vida agora, parará. Só que aí, no outro processo, ela admitiu. E aí eu não entendi nada. Né? Porque assim, Sim, eram 2 processos que foram julgados sim. juntos, 2 paradigmas, que eles podem afetar 2 ou 3 processos, 2 paradigmas julgados juntos no tema 1007 pelo STJ, os 2 foram entrados com recurso extraordinário, um subiu para o STF e o outro não. E a mesma matéria, a mesma decisão, num foi entendido que a decisão era matéria de fato e no outro foi entendido que cabia o recurso extraordinário e daí deu seguimento ao RE, né? Mas olha só o que aconteceu nesse segundo caso. A ministra disse assim, continua entendendo que a matéria é infra, mas como o ministro-presidente do STF pediu que a gente encaminhasse os recursos repetitivos para que eles analisassem a questão constitucional, então vai. Assim. Na então verdade, manda. não tem mais admissibilidade no STJ. Não tem. Só isso, foi exatamente. Recurso extraordinário num repetitivo julgado pelo STJ. O combinado agora com o STF sobe tudo. Isso. E quem vai fazer? Sobe tudo. Quem vai fazer a admissibilidade vai ser o presidente do STF. Vai ser o STF, né? E o Mas que isso tá também tem... lá é que eles estão jogando tudo no plenário virtual e muitas vezes até só já julgando tudo com reafirmação de jurisprudência, né? Eles não estão nem analisando os casos, eles estão colocando ali naquele plenário e votando tudo. O próprio ministro-presidente, ao invés de encaminhar para um relator para ser julgado o mérito, com uma votação um pouco mais longa, eles colocam naquele plenário virtual inicial ali, que daí diz que tem repercussão geral, que é constitucional, e às vezes já julga ali sem poder ter amigos, sem poder ter memorial, sem poder ter sustentação oral, sem poder ter nada, né? Então é uma patrolinha ali no direito dos segurados. Mas ainda assim, se tu for pensar por outro lado, nesse caso de qualquer repetitivo, o que o ministro Toffoli disse
eu acho que esse plenário virtual é outra coisa, né? Que eu acho que aí realmente é muito... Mas quanto a subir o recurso, ele tem razão em parte, porque ele diz assim, bom, de todo modo, o INSS vai agravar, vai parar aqui igual, que venha logo de uma vez, né? Mais ou menos assim. Então, acho que é nessa... não tem que julgar o agravo. Isso, exatamente. Então, já resolve de uma vez e pronto. Mais ou menos, né? Porque realmente dá uma impressão de supressão de instância. E no Ou caso de do uma IRDR, instância... por exemplo, a repercussão geral é inclusive presumida, né? Para fins de extraordinário, no caso de IRDR, se houver o recurso extraordinário, a repercussão geral já, por ser um IRDR, você já presume que afeta muita gente, né? Então, basicamente, o que eles fizeram foi internamente criar uma presunção também de subida para os REs de repetitivos, né? Que daí tem a ver mais com o rito comum. Agora, o que realmente preocupa muito é esse julgamento, assim, de uma matéria, não falo só da híbrida, de muitas outras, tão relevante de uma maneira, assim, veja, tudo está parecendo muito superficial, porque olha só, aí o INSS não faz mais JA, não ouve mais ninguém, não fala mais com ninguém. Aí vai para o judiciário também não faz mais nada, não ouve mais ninguém, não faz, né? Olha só os documentos, beleza. Vai para o STF, o STF também não, diz, mas quem vai olhar a minha vida, né? Então, realmente, a gente fica com uma impressão de precariedade total, assim, da análise do direito, né? E é muito estranho isso, voltando ao tema, assim, da audiência, porque a gente passou uma vida inteira, assim, os juízes dizendo, não, tem que ter prova testemunhal, tem que ter JA, tipo, mesmo quando a gente não pedia, mesmo quando fosse uma matéria de direito, mandava tudo para JA, mandava tudo para JA, aí de repente não precisa mais? Sim. Agora está tudo resolvido? Porque o INSS decidiu que não vai fazer, né? Isso, porque o INSS decidiu que não vai fazer. Ah, então eu também não vou fazer. Sim, mas peraí, eu quero fazer, eu sou interessada em fazer. Tipo, eu não conto? O segurado, o autor da ação não interessa? A posição dele, o interesse de produzir prova não vale mais nada? Então, acho que aqui uma sensação, assim, muito de descaso com o segurado, com o jurisdicionado, né? Sim. Então, assim, o INSS e o judiciário fizeram um acordo e me deixaram de fora desse acordo. Mais ou menos isso, né? Essa é a sensação que a gente tem nesse momento. E é por isso que a gente tem pedido tanto para participar, né, Jane? Foi tão importante a sua participação nessa reunião que a gente teve dos grupos de inteligência, né, da 4ª região, em que você pode falar ali como especialista na área rural e trazer um pouco dessa realidade, que eu acho que em si já ajudou também a gente ter uma nota técnica um pouco melhor, né? Claro, Sim. Não veio com todos os elementos que a gente gostaria, mas também não veio dizendo que simplesmente dá para ignorar e não ter nunca, né? A nota técnica, ela fez algumas ressalvas ali. Claro que tem toda a questão de que mesmo que seja o julgamento de primeiro grau favorável, a gente tem toda a questão do segundo grau e dos graus recursais, né? Mas ao menos não veio dizendo que ficaria a discricionariedade única do juiz ali, que a parte poderia pleitear isso, né? Enfim, até porque no IRDR está garantido isso, né? No CPC, então a própria lei não teve alteração. E daí a importância realmente de a gente continuar participando como advocacia, de um lado, e o IBDP como instituto científico que estuda o direito previdenciário e que traz também um pouco dessa visão mais acadêmica prática, né? Porque muitos dos nossos diretores e de quem forma o IBDP trabalha realmente no dia a dia com o direito previdenciário, não é só um estudo acadêmico, né? É também uma visão prática do direito previdenciário. Eu tenho aqui um pedido da Silvana, que ela está solicitando. Insisto para saber sobre o 38A do pente fino, que os pobres agricultores têm que comprovar até 30/6. Nem se a plataforma do INSS, nem se tem a plataforma do INSS. Acho que a pergunta dela daquele recadastramento do cadastro de segurados, né? Que é do Silvana, olha só. Na emenda constitucional, artigo 25, parágrafo 1º, consta que o cadastro somente poderá ser exigido
quando metade da população rural estiver cadastrada. Metade da população rural, de acordo com os dados do PNAD. Então, na lei 8.213, com toda a alteração lá da MP 871, ali ainda diz assim, que deverá ser realizado deverá ser divulgada a necessidade do cadastro e também os prazos do cadastro. Essa previsão na lei, meio que colocava a responsabilidade nas costas do segurado, mais ou menos assim, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. Bom, azar é teu, você não sabia. Só que o que a emenda fez foi dizer o seguinte, não, o problema é do governo, do INSS. O INSS quer fazer o cadastro? Faça acontecer. Como que vai fazer? Vire-se, mais ou menos isso, né? E aí, realmente, isso foi muito, muito, muito importante, porque regiões inteiras que têm mais dificuldade de acesso. Pensa se agora, nessa pandemia, tivesse que pensar no cadastramento, e realmente, até aqui, pelo menos, não... ano passado, eu participei de uma reunião em que se falou dessa história do cadastro, quem faria? E se cogitava dos municípios. Eu até brinquei e disse, mas combinaram com os russos, né? Porque né, o município vai querer fazer. Passando para o outro. Isso. Quem quer fazer esse cadastro? E ainda assim, um outro risco que existe, enfim, se fizer pelo município, é de eventualmente isso ser usado politicamente. Né? Eu cadastro quem é do meu partido, não sei se isso acontece em algum lugar do Brasil, tá? Né? Só por hipótese, né? Talvez isso aconteça em algum lugar, né? Esse uso político das questões públicas, né? Vide, Sim. Caso agora do coronavírus, né? Enfim, por que seria diferente nesse caso, né? Do segurado especial, se no coronavírus desviam dinheiro, enfim, por que seria diferente nesse caso, né? Então, falaram aí de fazer nos municípios, e então seria... Só que não há nenhum acordo estabelecido até o momento, não há nenhum protocolo, enfim, até aqui não há nada. Volto a dizer assim, o governo aposta em grande parte, desde a MP 871, na verdade, desde lá de 2017, aposta no cruzamento de dados. Então, ele tem uma grande confiança no cruzamento de dados. E nesse cruzamento de dados, ele talvez consiga um volume razoável, assim. Então, se pensar talvez em 15 milhões de pessoas em idade economicamente ativa no meio rural, 3 milhões já dá ali 20%, né? Então ele já teria mais 30 ali para chegar aos 50. Mas não vejo uma movimentação, e acho que este ano não há sequer clima para pensar nisso. Não vejo clima. Né? Já achei uma ousadia o INSS fazer agora essa regra que ele vai chamar as pessoas para se recadastrar, trazerem documentos, né? Não só o pessoal da auditoria, mas para quem está recebendo benefício que eventualmente tenha divergência cadastral, que vai ter que refazer o cadastro e vai ter que apresentar documentos também os que estão na auditoria. No meio da pandemia, ele vai dar 90 dias para apresentar pelo meu INSS e depois... E tudo pessoas de idade, né? Do grupo de risco, né? Ou é de idade, ou é doente, né? Ou é pessoa com deficiência, enfim. E já achei ousado eles fazerem isso. Agora imagina fazer todo o cadastramento rural. Não, acho que não rola. Isso é compatível, né? Não, acho que não rola. Eu tenho uma outra preocupação, Gisele, do quanto o governo vai aproveitar esses cadastros feitos agora em tempos de pandemia. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial, né? Não só, né? Mas também, se tu vai pegar, por exemplo, empresas que eventualmente, só para fazer uma comparação, na verdade, que informaram na Receita Federal um faturamento, mas lá no banco informaram outro, e daí agora querem pegar um financiamento. Sabe essas coisas assim, que uma galera faz umas informações meio atravessada, né? Diz uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, não sei, que agora o auxílio emergencial, nessa lista aí que divulgaram, meu Deus do céu, né? Então, assim, pessoas que nunca se imaginava, enfim, claro que tem gente que pediu para o outro, coisa assim, mas vamos pensar assim, tem muita gente que não deveria jamais ter pedido, e pediu auxílio emergencial, e aí eu não sei se não vai cruzar, quer dizer, tu vai começar a pegar
vários bancos de dados e jogar, né? Ainda assim, acho que, porque as informações sobre o segurado especial do cadastro, elas não são só ele é rural, com que família ele trabalha, qual é a forma de vinculação. Então, são informações um pouco mais complexas, que aí, de repente, vai ter, sim, mais dificuldade. Então, não sei, mas respondendo bem, objetivamente, a pergunta, depois de enrolar um tempo aqui, a pergunta da Silvana, não vai ser em 2023, ou melhor dizendo, só vai ser válido em 2023 o cadastro, como única forma de comprovação, caso metade da população rural estiver cadastrada. E provavelmente, né, até lá, talvez não tenhamos acho muito difícil. Acho difícil, até porque não está havendo um movimento, ninguém está fazendo ativamente esse cadastro e não tá, esse ano não vai ter, né? E ano que vem, talvez, a coisa vá se organizando, mas vai levar um tempo até conseguir cadastrar todo mundo. Essa metade. Uma pergunta também que eu vi aqui, pessoal, eu estou tentando acompanhar no textinho e também tem um íconezinho com um ponto de interrogação. Quem quiser pode colocar as perguntas ali, que fica mais fácil de achar, se por acaso passou. Tem uma pergunta aqui com relação aos vídeos como forma de prova. E a gente até falou sobre isso na reunião que teve com o Centro de Inteligência aqui da 4ª Região, né, Jane? Realmente, porque assim, o que acontece? A prova testemunhal, uma dificuldade que a gente tem visto é que os juízes não querem, digamos, ativamente participar da produção dessa prova, mas eles não estão se colocando aversos à existência dela nos autos. Então, vários juízes naquele momento, e de uma forma posterior também a gente tem visto um movimento dos juízes aceitando e alguns juízes, inclusive, intimando as partes a apresentarem o vídeo da parte autora e o vídeo das testemunhas, ao invés de pedir para ouvi-las numa audiência, já apresentar, seja na inicial ali, ou quando ele nos intima para dizer que provas a gente quer produzir, ou até algumas juízas já informando lá na reunião, né, que elas estavam intimando as partes para fazer o vídeo e fazer a juntada disso. O EPROC aceita esses vídeos, né? Acho que MP4, se eu não me engano, é o formato que ele aceita. Não sei como isso é em todos os outros sistemas do país, porque a gente tem isso, a gente tem a questão da limitação, inclusive, do sistema que é utilizado pelo tribunal ou porque tem estados e regiões, por exemplo, o TRF da 5ª Região, que ele tem o CRETA para o juizado e ele tem o PJE para o rito comum. Então, dentro do próprio TRF, ele tem 2 sistemas diferentes. Um que funciona para o juizado e esses sistemas não são iguais, não têm as mesmas ferramentas, né? É bem diferente. Então, a gente tem todas essas peculiaridades do processo eletrônico. Mas a pergunta é, será que os vídeos seriam uma forma de suprir essa prova, inclusive nos casos da questão de quem o juiz diz que vai ter o direito, a parte não, tudo bem, mas está aqui os vídeos das testemunhas, né? Então está aqui já a prova. Sim. Que bom que você aceita. Tá prontinho aqui. Tá prontinho aqui, se o juiz lá de cima não quiser, a gente já tem aqui as testemunhas. O que você acha disso, Jane? Não, assim, uma coisa interessante, vamos começar de cima para baixo, assim, o STJ descobriu a tecnologia da videoconferência, o STF descobriu que dá para juntar sustentação oral, embora eu concorde muito com o ministro do STJ, quando ele disse que essa sustentação oral gravada, e vamos ver, né? Eu até assim, acho, sim, eu até acho assim, por exemplo, eu não tenho nenhum motivo para dizer, para achar que os juízes da 4ª aqui, que é onde eu atuo mais, né, não assistam os vídeos, que o TRF não assista o vídeo, tá? Não tem nenhum motivo para desconfiar disso. Mas claro que eu prefiro a sustentação presencial, ainda que presencial não, sustentação online. Telepresencial, online, né, ao vivo, porque aí eu consigo ver a reação, eu consigo, sabe, traduzindo isso para prova testemunhal, né, eu preferia colocar as pessoas no meu escritório, ou, sei lá, de algum modo, né, com máscara, ou sei lá, um de cada vez, não sei, mas de o juiz interpelar. Por quê? Porque eu sinto que ele está ali, vamos dizer assim, envolvido naquela situação, e que assistir depois talvez não tenha, mas a tecnologia que antes não permitia e agora permite a gente juntar vídeo,
ela facilitou. Então, assim, dos males o menor, pelo menos eu consigo juntar um vídeo. Isso é novo, né, Gisele? Porque eu fiz um trabalho do IBDP na TNU sobre o carvoeiro, o segurado especial que trabalha com carvão vegetal. E na ocasião eu gravei um vídeo. Foi extraordinário. Obrigada. Ficou Não, que eu fui visitar um carvoeiro e entrevistei ele. Eu disse, me explica como a coisa funciona, né? Como é que é, porque eu conheço de produção de tabaco, de produção de soja, de leite, que são culturas com quem a minha família trabalha e com quem a família do meu marido trabalha. Mas essa parte do carvoeiro eu nunca tinha tido contato com alguém que trabalhasse com isso. E aí o meu marido conhecia algumas pessoas, enfim, e aí disse, bom, marcamos lá e fui lá entrevistar o segurado. E quando eu fui juntar, não tinha como, né? Aí você, não, né? Eu fiz tipo todo né? E não tinha como. E aí eu fui, quando eu fui conversar sobre isso no TRF, porque quem cuida do EPROC é o TRF e a TNU usa o EPROC. Quando eu fui conversar no TRF4, eu fui conversar com o pessoal da tecnologia e disse, não, a gente junta aqui, o advogado não tem como juntar. Não me informaram por quê, eu até fiquei brincando com ele, disse assim, alguém já juntou alguma coisa meio... Que não devia? Sim, vamos pensar, cada um pense o que seria esse não devia, né? E foi até engraçado, assim, porque eu comentei com ele, ele disse, não sei, não tinha, e agora eles abriram essa possibilidade. Então, acho que isso também é uma coisa, é um avanço. Talvez a gente possa meio que fazer do limão uma limonada, né? Meio que tentar, de repente, fazer em vez de ser menos, ser mais participativo no processo, né? Mostrar mais. Talvez, por exemplo, em vez de eu trazer o segurado no meu escritório, eu ir lá até a casa dele e mostrar onde ele trabalha, o que ele faz, no in loco mesmo, sabe? A gente fazer o in loco. Tá, que isso de repente dá mais trabalho, não dá para fazer em todos os casos, mas, enfim, a gente tem situações, por exemplo, que a pessoa tem mais documentos, em que o documento, ele acaba suprindo um pouco, assim, bastaria talvez um depoimento testemunhal, mas tem situações que de repente precisaria um pouco mais de... Vou citar um exemplo. Teve um caso, há muitos anos, assim, que eu cuidei, que era um senhor do município de Rio Pardo, ele tinha uma areazinha de 3 hectares próxima à cidade. E eu perguntei para ele se ele tinha documentos, ele disse que trabalhava na roça e tudo, tinha feito 60 anos de idade, aí ele disse, doutora, eu não tenho nada, só a certidão de casamento consta a profissão de agricultor, de 1971, e eu analisei esse processo, acho que foi 2005, 2010, por aí já faz tempo. E aí eu disse, bom, mas como é que é a tua vida? Aí ele disse, não, essa terra é de posse, o meu pai já tinha essa posse, meu avô já tinha essa posse, ou seja, documento zero. Eu tenho umas vaquinhas de leite, e eu tiro leite e vendo de garrafão, de casa em casa. Então ele tinha uma charretezinha, e ele entregava o leite de casa em casa. Hoje em dia isso não passava pela vigilância sanitária, mas enfim, esse era o trabalho dele, né? Ele vendia o leite de casa em casa. Sim. E então, assim, ele tinha lá os seus clientes que ele entregava, o dia tal num, dia tal no outro, e era essa a vida dele. E eu disse, tá, mas e agora, né? Como é que nós vamos traduzir isso? E aí eu consegui, a Junta de Recursos mandou baixar em diligência, porque tinha um parecer da consultoria jurídica que dizia assim, se tem um início de prova material, tem que fazer entrevista e pesquisa em loco e tive de testemunhas. A INSS fez a pesquisa em loco e constatou exatamente essa situação que ele relatou. Então, num caso desses, por exemplo, eu conseguindo mostrar isso, aí claro que o juiz poderia dizer assim, mas como é que eu vou saber se foi lá mesmo? Bom, então vai tu lá ver, né? Se tu não acredita. Tu, né? Isso. Mais ou menos assim, né? Quer dizer, então. Princípio da boa-fé, né? Princípio da boa-fé. Então, né, eu vou fazer a minha parte, né? Tudo que eu fiz lá do carvoeiro, eu fui fotografando, explicando o processo produtivo. Bom, eu levei toda uma situação, assim, que foi muito interessante, porque realmente o processo produtivo... E eu falo sempre, Gisele, assim, que a gente precisa, no rural, fazendo um parênteses, assim, levar mais o processo produtivo para dentro do processo judicial, de como funciona a produção e tudo. Mas, enfim, voltando ao assunto, então, acho que é uma forma de a gente conseguir, por exemplo, mostrar, olha, aqui a pessoa trabalha, aqui ela mora, aqui funciona isso, aqui ela tira leite, aqui. Eu acho que isso
pode trazer mais vida ao processo. Já do que a os pessoa juízes, chegar ali... exatamente, já que os juízes não estão querendo trazer isso para dentro da justiça, digamos assim, através das testemunhas e da ouvida das partes, eu acho que realmente pode ser uma ferramenta de convencimento, que ou você ir lá ou pedir para a parte fazer essa filmagem, né? É difícil, às vezes o rural não tem um celular, né, mais novo, que tenha todas essas ferramentas, mas talvez esse exercício da produção de prova diferenciada vá fazer também a diferença no resultado do processo, né? Porque se a gente não humanizar o processo, a justiça não está fazendo isso, né? É a quantidade, é o volume, são tantos acórdãos, tantas sentenças, tantas decisões, mas quantas foram com uma análise mais detalhada daquele caso, né? E o que a gente enxerga é o ser humano que está ali na nossa frente. E é isso que eu acho que a gente teria que tentar levar para eles de todas as formas admitidas. E agora o vídeo não deixa de ser uma delas, né? Eu acho que sim, a gente vai acabar tendo que ser meio jornalista. E mais investigativo. Já é um pouco psicóloga, vai ter que ser agora um pouco jornalista. Exatamente. Até tem uma experiência, eu tenho uma funcionária do escritório que faz direito, e ela fez jornalismo. Ela fez jornalismo, e aí depois não é que não se achou assim, não teve oportunidade, resolveu fazer direito. E ela tem um primor na elaboração das iniciais, assim, o relatório, ela constrói, então é bem uma visão mais jornalista mesmo, assim, porque acho que a gente às vezes é meio sucinto demais naquilo que precisa trazer mais elementos e às vezes acaba perdendo muito tempo lá, juntando jurisprudência, lei, não sei o quê, e acaba não focando muito no fato. Mas isso não é só pela petição, e sim pelas informações que a gente colhe, né, no curso do processo. Ah, você trabalhou na roça? Sim, ponto. Não, mas peraí, o que você fez? Como é que era a tua vida, a tua rotina? Aonde você trabalhava, Isso, né? Qual era a terra? com Você trabalhou quem, na que roça, qual era tipo a de terra? Com produção? quem? O que você fazia? O que você plantava? Essas perguntas que fazem a diferença na contextualização daquele segurado, né? Jane, eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, talvez, deixa eu ver aqui. Muitas perguntas sobre a híbrida, Jane. Se a nova exigência aqui, seria possível requerer a híbrida para um segurado que faz 65 anos no mês que vem, mesmo sendo autônomo? É para ele, né? Desde que ele tenha entre o tempo urbano e o tempo rural, some o tempo suficiente, é para ele a híbrida. Só que, claro, requer. O pessoal tem me perguntado assim: tô com um caso aqui, faço o requerimento? Faz, toca a vida, tá? Daquilo que depender da gente, do IBDP, eu vou lá tentar sustentar se o processo for admitido. Não sei se vai, a gente não sabe, né? Então, se for admitido no STF, nós vamos tentar movimentar lá para ver, fazer a coisa funcionar. Agora, uma coisa interessante, Gisele, que o INSS alegou, o recurso extraordinário, reserva de plenário. E eu nas contrarrazões, eu disse assim, olha, que é melhor reserva de plenário do que uma emenda constitucional que manteve a aposentadoria híbrida agora, no passado, né? Então, acho que assim, talvez haja, e o rural tem uma proteção um pouco maior, então talvez haja no rural um espaço maior para isso. Mas a gente está acompanhando, como veio né? a reforma e como ela saiu, né? Como ela terminou, você vê que o Congresso de novo demonstrou a intenção de que essa categoria seja preservada com seus direitos já desde a origem constitucional, né? Sem dúvida, eu acho que tem um pouquinho mais de espaço aí para a gente trabalhar, digamos, do que é especial, né? Sim. A aposentadoria especial, que a gente viu um esforço maior em limitação, né? Deixa eu ver aqui. Pode falar, Jane. Não, eu ia te dizer, eu quero aproveitar e fazer uma divulgação, que eu tô nessa fase de pandemia, assim, a gente vai tendo ideia, né? Para de viajar, então senta e acaba tendo ideia. Fica em casa, eu tô abrindo... né? Fica trabalhando. sim. Fora hoje que eu fiz um esforço sobre-humano para chegar aqui, né? Porque eu estava em viagem, choveu horrores aqui no Rio Grande do Sul, e eu tive que fazer um desvio de 20 quilômetros. Em Rio Grande do Sul, né? Então tá fácil aqui. E aí eu passei enchente, não sei o quê, mas tô aqui, né? Abri um site, tá? Como professora, porque eu vejo assim,
eu falo muito de rural, mas falo picado, aqui, ali, lá e não sei onde, e eu quero sistematizar isso, e o meu objeto vão ser aulas curtas, de 1 hora. Tá? Então, vou pegar o tema, como comprovar, como preencher a autodeclaração, principais documentos de prova. Então, assim, vou pegar sempre 1 hora para cada tema, como se fosse uma live, só que aula gravada, né? Então, a pessoa vai adquirir a aula e vai assistir quando quiser. E aí vou montar uns grupos, algumas coisas. Então, acho que assim, mais uns 15 dias já vai estar no ar. E quem quiser conferir, acompanhar as novidades, siga no Instagram, Prof. Jane Berwanger, que está ali daqui uns dias já estou divulgando as aulas. Obrigada. Que é um show, a Jane é muito show, sem dúvida. Assim. Obrigada. A gente tem muito para aprender com você. E eu, no rural, sempre procuro as tuas informações, porque acho que são essenciais para a gente poder solucionar, muitas vezes, dos problemas que a gente tem em matéria de segurado especial, né? E todos esses detalhes da peculiaridade da vida deles mesmo, né? Que é diferente a prova do rural, é diferente a característica de trabalho deles, é um outro tipo de prova mesmo que a gente tem que usar. Eu quero agradecer também a todo mundo que está aqui com a gente, né? Muito obrigada por participarem. A gente já está com 150 pessoas online. Acho que dá tempo de mais uma perguntinha, Jane, pode ser? Pode. Deixa eu ver aqui. Para aposentadoria híbrida, pode ser considerado remoto período anterior a 91. Híbrida, olha, não para de sim, o aparecer pessoal quer saber da híbrida. Pode ser considerado período remoto anterior a 91, segundo o tema 1007. Que essa é a questão que agora, aliás, o STJ, nesse último despacho, a ministra determinou a suspensão de todos os processos, então eles vão parar, mas tem uma informação, não sei se ela é boa ou se ela é ruim. Nesse acordo, digamos, entre o STF e o STJ, o STF disse para o STJ, manda para cá. O STJ disse assim, tá, mas resolve logo, né? E o STF se comprometeu a encaminhar logo. Então, daqui a pouco, por bem e por mal, nós teremos uma decisão mais rápida. Quero dizer, não ficarão sobrestados por muito tempo. Então, assim, período rural anterior a 91 é o maior dilema, na verdade, é o ponto central, enfim, que a TNU chamou de remoto e descontínuo e tudo, mas é esse o ponto central. Então, assim, continue encaminhando, gente, não tem o que perder, encaminha no INSS, a juização, principalmente se não tiver... E aqui, Gisele, uma coisa assim, se eu tiver oportunidade, tiver necessidade, tiver oportunidade de sustentar no STF, eu dizer assim, olha só, 99% é salário mínimo. Sim. É uma aposentadoria por idade, sabe? Tipo, é um rural que deixou do meio rural e foi para a cidade, e aquele tempo rural não vale mais nada, né? Nessa linha, assim. Então, continue encaminhando e se ele voltar certamente... para o meio rural, vale. Sim, né? sim, aí vale. É uma coisa... Sim, porque daí o INSS aceita na via administrativa. Né? Como se, uma assim, coisa totalmente o segundo argumento... surreal. Sim, o segundo argumento lá, só tinha 2 argumentos no recurso extraordinário. O segundo argumento era o seguinte, então que não teria precedência de custeio. Diz, não, mas peraí, então se o último tempo é rural, aí tem custeio, se o último tempo é urbano, não tem custeio? Oi? Né? Tipo, não tem assim, sentido né? isso. Né? Não é surreal sim. a justificativa, porque eles aceitam na via administrativa se for invertido, o último rural. Invertido. Mas se o último for urbano, daí não pode. Daí o tempo rural desaparece, todo o esforço que o trabalhador teve na vida do campo é ignorado por completo. E a gente sabe que muitas vezes significa que a pessoa nunca vai ter um benefício, né, Jane? A não ser que seja por invalidez daí. Ou por morte, ela vai gerar uma pensão por morte. Porque muitos, se você desconsiderar o tempo rural, não chega aos 15 anos necessários, né? Porque às vezes tem lá 2, 5, 3, né? Tem alguns períodos urbanos, às vezes até intercalados. Às vezes até mais, mas aí não tem os 15, né? Não tem os 15, falta muito, né? A descontinuidade, que uma pergunta, a descontinuidade também será debatida pelo STF? Talvez eles Esse é o ponto. Eu acho não, acho que não, eles não vão entrar, para mim assim, eles vão confirmar ou não o tema 1007. Eles não vão inventar roda, eu acho. Eles não vão inventar novas coisas. Essa é a minha impressão. Não penso que eles... o tema 1007 seja julgado nesse plenário, porque acho que parte desse acordo é o julgamento de reafirmação de jurisprudência no plenário virtual prévio, né? Aquele que não é de 1 semana, acho que são de 2 semanas, aquele que é quando vai dar a repercussão geral e já julga o mérito, que não tem nem debate ali. Se for isso, né?
Se for isso, a jurisprudência até aqui é para não admitir repercussão. Essa é a jurisprudência até aqui. Se seguir essa linha, não admite. Aliás, nenhum caso foi admitido até hoje. Nenhum caso porque foi envolve o admitido. fato, né? Envolve o fato. Isso. Houve sobrestamento, mas não, agora de pouco também, mas julgamento mesmo, nenhum. Que eu conheça, pelo E daí menos. não dá nem para saber qual seria a posição do STF Não, em caso não, de mas mérito. sim. Mas na verdade é isso, assim, eles estão dizendo, olha só, e gente, é o artigo 48, parágrafo 3º. Pode rural e urbano, só urbano rural. Ponto. É isso. Não está falando Sim. constitucionalidade, não está em E é discussão. uma questão de infraconstitucional mesmo, não é Sim, matéria sim, sim. constitucional. Porque a questão do rural, de forma ampla na Constituição, ok, mas a questão aqui é inconstitucional. Sim, Aliás, é sim, constitucional indireta, né? É sim. indiretamente Reflexo constitucional. que eles chamam. É reflexo, com certeza. Jane, a gente está acabando agora, acho que falta só 3 minutinhos para a gente encerrar. Eu quero agradecer de novo por você ter estado comigo hoje, com todos nós, compartilhando muito desse teu conhecimento. É sempre uma honra poder conversar contigo. Para mim, é um prazer, além de tudo, né? Muito obrigada por vir aqui e compartilhar com a gente todo o teu conhecimento. Se você quiser se despedir do pessoal também, fica bem à vontade. Não, só agradecer, Gisele, a oportunidade, né? Você é uma amiga, admiro muito o teu trabalho. Quando eu dou aula de sustentação oral, eu pego as tuas sustentações lá no STF e digo, olha só, Querida. ela não, tranquila, sei, parece que tá falando com alguém na esquina, assim, né? Tipo, de uma tranquilidade, assim, né? Eu acho isso muito bacana, assim, de você conduzir tudo com muita tranquilidade, né? Então, é uma amiga e uma pessoa que eu admiro muito também, né? Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Até uma próxima vez. Beijo, pessoal. As perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai tentando. Depois a gente marca uma outra vez para a gente conversar um pouquinho mais. Eu sei que a híbrida é um tema que só isso já daria uma live, né? Muita informação. Mas quem sabe a gente logo tem uma decisão do Supremo também e que a gente possa estar debatendo isso de uma forma também positiva para vir trazer uma boa, né? Uma boa notícia. E uma notícia de hoje aqui, que a gente já recebeu, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a alteração do decreto 3.048, deve estar publicado ou amanhã ou no dia 2, com as mudanças da reforma, com a incorporação do artigo 103 já nas normativas do INSS. Então a gente tinha lá a portaria, os benefícios estavam sendo concedidos com base em portaria, mas agora a gente vai ter o decreto. Eu ainda não consegui o texto, estou bem louca atrás dele. A gente tem só a notícia que foi assinado, parte das informações dizendo é que eles ainda estão adequando algumas coisas, então nem o texto talvez não esteja completamente finalizado. E é provável que saia amanhã. Então, eu já entrei no site do Planalto também, no Diário Antônio não está ali ainda. É provável que amanhã ou até o dia 2 ele esteja disponível. Vamos ficar atentos, novidades. A vida de previdenciarista é assim, cheia de emoção, né, Jane? Com certeza. Medo, alguns colocando aí. Então, a gente vai ter que olhar com bastante atenção esse decreto. Vão ser algumas semanas agora, né? Quizá anos de muito estudo. Mas, com certeza, a gente deve usar a nossa criatividade, o nosso estudo, o nosso conhecimento para achar novas soluções. Eu acho que o que está acontecendo nesse momento é isso, né? Parte do que a gente falou também da questão da prova, dos vídeos e tudo mais. A nova previdência, né? E tudo que vem aí pela frente vai depender também do nosso exercício, primeiro, de positividade, né? De a gente entender que vai dar tudo certo, que a gente vai trabalhar para que dê certo. A nossa criatividade, então, para que a gente possa estabelecer novas soluções, achar caminhos com base nessa normativa. E eu tenho certeza que juntos a gente vai conquistar muito. Então, um beijo para vocês, muito obrigada. E vamos seguir atento assim que eu tiver o decreto. Eu compartilho também. Quem quiser entrar no meu grupo do Telegram, eu compartilho documentos ali, porque pelo Instagram fica difícil, né? E me acompanhem também, acompanhem a Jane no Instagram, que a gente vai mantendo vocês informados de todas essas novidades do direito previdenciário que vem acontecendo. Um beijo para vocês, boa noite e até uma próxima.